Primeiro é importante que a gente tenha a percepção que essa questão de crise fiscal é uma coisa que está acontecendo muito. Depois da pandemia, você teve, inclusive, a nível de governo federal, um super déficit. E aí, a partir de então, existe os orçamentos não são folgados, os orçamentos são geralmente muito apertados. E o que é que tem que acontecer com isso? É você trazer a eficiência, o enxugamento da máquina pública. Quando a gente fala em enxugamento, não é que a gente às vezes está dizendo assim, oh, você não acha que o Estado é grande ou pequeno? Não, o Estado tem que ser o tamanho necessário. Se é um lugar que tem uma prosperidade privada muito pujante, o Estado deve diminuir o seu tamanho. Quando é o inverso, quando naquele lugar você não tem uma força tão grande da iniciativa privada, o Estado tem que se diminuir. Agora, quem é Estado, quem é gestão pública, tem que trabalhar para ser eficiente. Os recursos, a maioria dos municípios da Paraíba, por exemplo, vive de FPM. Isso não quer dizer que não dê para fazer uma gestão boa, uma gestão que entregue serviços de qualidade, uma gestão que você consiga fazer intervenções urbanas para ter um município mais agradável de se viver. E você perceber hoje as cidades do interior, do sertão, do Cariri, as cidades estão, na sua maioria, organizadas, apesar da maioria delas viver de FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Elas não têm o que a gente chama de arrecadação de próprios. O que é próprios? IPTU. É difícil uma cidade, ainda não tem essa cultura de uma cidade pequena você cobrar IPTU. E o próprio ISS também é considerado recurso próprio. Agora, com a reforma tributária, isso vai ter uma mudança, mas ainda é no médio e longo prazo. Então, nesse curto prazo, o que é que o gestor tem que fazer? Ajustar, ter o tamanho exato, inclusive de pessoal, não inchar as folhas, fazer o que é necessário. Se você tem quantas unidades básicas de saúde, você tem 2, 3, façam equipes compatíveis e você cobre resultados. Se é na educação, você tem que melhorar a performance do IDEB, a proficiência de português e matemática, melhorar. Há uma coisa hoje que é bem interessante, que é esse impacto que a gente chama de emergência climática, e isso vai trazer algumas consequências, já está trazendo consequências sérias para os municípios. O município tem que preparar o quê? Sua infraestrutura. Você via antigamente, você não via no interior você via em João Pessoa chover e alagar, mas você não via uma cidade do interior da Paraíba, no Alto Sertão, no Curimataú, no Cariri, alagar. Agora alaga, às vezes alaga, você vê a rua, essa semana retrasada também aconteceu isso, e às vezes falta água na torneira. Então, assim, o gestor tem que pensar o seguinte: o dinheiro é curto, como sempre foi, mas tem possibilidades de você fazer uma gestão enxuta, uma gestão com responsabilidade fiscal, e se você tiver uma percepção da importância de alguns projetos, principalmente relacionados hoje que a gente chama de sustentabilidade, você tem como captar recursos para poder você incrementar a sua cidade. Quando eu digo incrementar, não é só melhorar os serviços, não. Os prefeitos das cidades menores, a gente precisa ter uma geração de renda e emprego. Ou seja, a maioria das cidades hoje do interior, você tem mais Bolsa Família do que carteira assinada. Isso é uma circunstância que termina por quê? Termina por prejudicar a execução orçamentária, porque o município passa a depender muito do que? Da contratação pública. Se o município começa a fomentar negócio, o ecoturismo, por exemplo, que é muito forte hoje, a gente pode ter hoje como muito forte na Paraíba, no interior desse Brasil afora, norte e nordeste, você tem como trazer esse turismo que a gente chama raiz de retorno à natureza. A gente tem uma biodiversidade na Caatinga que é fantástica, por exemplo. Então, você começa a fazer o quê? Movimentos para você ver a empregabilidade vir também do setor privado. Quando você faz isso, aí você vai necessariamente diminuir as despesas públicas com o pessoal. Então, assim, são desafios, não é uma coisa fácil também, são desafios complexos. Agora, as gestões públicas precisam pensar primeiro em rede. Não dá mais para pensar. Isso acontece até nas cidades grandes. Se você for para São Paulo, for para o Ministério do Governo Federal, se for aqui para João Pessoa, para Campinas, você vai ver que existe quase assim uma prefeitura municipal da educação, uma prefeitura municipal da saúde. Não tem um governo integrado. Não existe pensando em rede de forma transversal. O secretário de mobilidade conversa muito com o secretário de educação, que conversa com de saúde, que é fundamental a relação hoje, principalmente em função dos acidentes. Então, saúde e mobilidade têm uma relação muito intrínseca.
essa visão de trabalhar de forma transversal e em rede, isso é uma cultura que a gente precisa implementar. Quando você começa a implementar esse olhar diferenciado, desenhar suas cidades, por exemplo, para priorizar o pedestre, o ciclista, o transporte público, ao invés de estar maciçamente investindo em asfaltamento, em vias para carro, você vai começar a desenhar uma cidade no futuro melhor, mais próspera, sustentável e com orçamentos mais compatíveis.